Nessa altura do campeonato já está todo mundo esgotado, e isso é esperado. Tem gente que trabalha e estuda ao mesmo tempo, tem gente que está estudando sem parar há anos, tem gente que faz ensino médio de manhã e cursinho à tarde e à noite, então está todo mundo bem cansado e esse é o momento mais importante de você estudar para a prova. Teve um ano que eu, por exemplo, fiz um vacilo bem grande, que é ter estudado demais no começo do ano, no primeiro semestre, a ponto de ficar tão cansado que eu não conseguia estudar direito perto da prova. E como eu cheguei a ir mal no vestibular por esse motivo, eu comecei a usar alguns esquemas para cansar um pouco menos, que eu vou compartilhar nesse vídeo. E aí eu vou te dar 5 dicas, se você conseguir usar umas 2 delas pelo menos, você já vai ver um ganho de energia para estudar nessa reta final. E a base para todas as dicas é você ter em mente uma verdade bem simples. Se você está tão cansado que durante seu estudo você não está aprendendo, você não entende mais o que você está vendo e depois não lembra do que você viu, você precisa fazer algo a respeito. Porque continuar nesse modelo você vai gastar muito tempo e aprender pouca coisa, o que não vai ser útil para sua prova. Então essa é a base. Se você não está aprendendo direito, você precisa fazer uma pausa e pensar a respeito de como melhorar isso. Porque, como eu falei no último vídeo, às vezes compensa mais você estudar direito por meia hora, aprendendo para valer, algo que você vai lembrar depois e vai acertar na prova, do que estudar umas 2 horas à toa, super sonolento, sem memorizar absolutamente nada do que você está vendo. Então isso é a base de qualquer dica para você ter mais energia e aproveitar ao melhor o seu estudo. Então vamos lá, dica 1. Faça mais pausas durante seu estudo. Você estudou lá por uns 40 minutos, começou a bocejar, está tendo que ler várias vezes a mesma questão, não está conseguindo pensar? Vai tomar uma água, dá uma andada, joga uma água no rosto, se for o caso, para dar uma acordada, e aí você volta para estudar. E faz de novo um bloco de 40 minutos. Não tem problema fazer pausa. É mais vantajoso você fazer 40 minutos, uma pausa de 10, 40 minutos, uma pausa de 10, 40 minutos, uma pausa de 10, do que 3 horas seguidas, mas você estando morto, sem conseguir aprender nada. Então, ó, dica super fácil de você pôr em prática. Descobre quanto tempo você consegue ficar em um estado mais alerta, aprendendo bem, e quando você começar a cansar e sair desse estado, faz uma pausa. E aí volta para estudar quando você estiver nesse estado de novo. Em dias bons, eu conseguia ficar até 1 hora e meia estudando sem parar, aprendendo bem. Em dias que eu já estava meio cansado, eu fazia uma pausa a cada 40 minutos. E de novo, não tem problema. O problema maior é você estar estudando à toa, você está estudando sem aprender. E isso é comum de acontecer para quem está estudando muito cansado e muito sonolento. Então vamos para a dica número 2, que é bem parecida, tem uma coisinha a mais para te ajudar. É comprovado por estudo que nós funcionamos melhor quando a gente tem uma recompensa depois de fazer alguma coisa. Essa é a base, por exemplo, de vários dos joguinhos, que você joga um pouco e tem uma recompensa pequena lá, aqueles jogos de graça, para você continuar jogando. E depois de um tempo ter uma recompensa nova. Para o estudo também é a mesma coisa. Se você só fica estudando e nunca tem nenhum retorno em relação a isso, nunca tem nenhuma felicidade em relação a isso, é muito difícil continuar e cansa muito mais. Então o que você pode fazer no seu dia a dia durante o estudo é se colocar umas metas, como eu falei no meu vídeo anterior, que você traça um plano para o dia, e se você conseguir atingir determinada meta do dia, você ganha um presentinho que você se dá. Pode ser um doce, pode ser uma pausa para ir na geladeira comer alguma coisa, pode ser uma caminhada, pode ser ver um episódio bem pequeno de uma série que você gosta, ou de um anime que você gosta, pode ser fazer uma leitura de um mangá que você gosta. E aí você faz assim, ó, se eu conseguir estudar essas 2 matérias que eu me comprometi a fazer, ou fazer todos esses exercícios que eu me comprometi a fazer, eu me dou presentinho. E eu passo a ter uma motivação a mais para continuar fazendo as coisas, porque não tendo nenhum reconhecimento diariamente é difícil. Então se coloca umas metas, quando você atinge a meta, você tem um presentinho, por mais simbólico que ele seja. É claro que esse presentinho não pode ser gastar todo o seu tempo de estudo, né? Então não pode ser assim, consegui estudar por 2 horas, vou ver série por 2 horas. Que aí não faz o menor sentido, né? Que você tem que estudar bastante. Mas sei lá, consegui fazer 2 matérias do dia que eu combinei comigo mesmo que eu faria. Demorou, sei lá, 3 horas para fazer essas 2 matérias. Se eu conseguir, eu vou lá e como um chocolate, por exemplo. Ou se eu conseguir, eu vou lá e vejo 20 minutos de um anime que eu gosto. Mas você só pode ter esse presentinho depois de concluir a meta. Então essa é a segunda dica. Vamos para uma terceira dica que é igualmente útil. É muito cansativo ficar fazendo a mesma coisa sem parar. Então é muito difícil você chegar e ficar assim, 4 horas estudando matemática, depois 4 horas estudando linguagens, aí no dia seguinte 4 horas estudando natureza, depois 4 horas estudando humanas. Se você está descansado, isso até que é viável. Se você já está super cansado, final de ano, é muito difícil.
É bem mais simples e você tem bem mais energia se você conseguir fazer assim, ó, em vez de fazer 4 horas de uma coisa só, quebra todas as coisas em partes menores e fica revezando o que você vai fazer. Tem tanta coisa diferente para você estudar, então você vai lá e faz assim, ó, teoria de matemática por 1 hora, depois você vai lá e faz redação por 1 hora, depois você vai e faz revisão por 1 hora, depois você vai, pega e faz questão de matemática por 1 hora. Só o fato de você ficar mudando o tipo de atividade que você vai fazer já dá uma descansadinha, porque é bem mais cansativo fazer a mesma coisa sem parar. Só de você conseguir fazer uma pausa daquela coisa que você já está fazendo por muito tempo seguido, já dá um gás novo e fica um pouco mais simples. No total, você não vai fazer menos horas do que você faria. Você só vai quebrar e colocar as matérias intercaladas e as atividades intercaladas. Então tem almoço para você intercalar, tem revisão para você intercalar, tem leitura, tem redação, tem teoria de matérias diferentes, exercício de matérias diferentes. Você não precisa ficar fazendo um bloco chatíssimo, gigante de uma vez só. Você pode fazer partes menores e no final da semana vai dar o mesmo tanto, mas você não teve que ficar 4 horas fazendo a mesma coisa. Então essa é a terceira dica. Recapitulando. Primeira dica, faça mais pausas. Se você não está aprendendo, faça uma pausa. Porque você ficar lá fingindo que está estudando por horas não vai agregar nada para sua prova. Segunda dica, dá um reconhecimentozinho quando você atingir alguns objetivos. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa simbólica. Mas sei lá, se você conseguiu estudar por 4 horas, se dá um chocolate, se dá uma leitura de algo que você gosta. E com isso você sempre vai estar à espera de conquistar uma coisinha pequena, pelo menos naquele dia, se você conseguir fazer o estudo. E aí a terceira dica é, não precisa fazer um bloco imenso de uma coisa chata que você não gosta de uma vez só. Quebra ele em partes e só de você ficar revezando o tipo de estudo, então você vai estar lendo por 1 hora, depois você vai estar escrevendo por 1 hora, depois você vai estar vendo videoaula por 1 hora. Só de mudar a atividade já não cansa tanto quanto seria 3 horas seguidas lendo, 3 horas seguidas vendo videoaula. Então alternar ajuda muito. Então vamos para a quarta dica, que também ajuda bastante. Essa é um pouquinho avançada, mas talvez você consiga fazer. Para matérias que você tem facilidade, talvez seja o caso de você pegar 2 temas e estudar de uma vez só, e aí você pega as questões desses 2 temas e faz de uma vez só. Fazendo isso, a matéria fica um pouco mais enxuta, porque você não vai perder 1 hora para fazer o tema 1 e 1 hora para fazer o tema 2. Você vai conseguir fazer em 1 hora e meia, por exemplo, porque os temas se conversam, você já vai estar com a mente treinada para entender aquele tema. Às vezes faz sentido juntar 2 temas e ver de uma vez só. É um pouco mais produtivo, um pouco mais rápido, até porque quando você juntar as listas de questões, você pode fazer metade de cada e ver se já está satisfeito com isso. Claro que isso eu só recomendo se você já é bom naquela matéria. Se você está aprendendo agora, vai ser bem mais difícil fazer isso. Mas tem um monte de assunto no meu cronograma, por exemplo, que daria para você fazer isso. Então, por exemplo, lá tem ecologia e ecologia avançada. Se você já é bom em ecologia, você junta as duas e faz tudo de uma vez. Quem é bom em matemática pode fazer equação de primeiro grau e equação de segundo grau junto também. Porque tem a variação, é óbvio, mas aí você já põe um monte de exercício junto, já vai treinando as duas, é viável. Para todas as matérias, sei lá, ascensão do feudalismo, queda do feudalismo. Se você pegar o cronograma, você vai ver que tem um monte de tema que dá para juntar com outro. É claro que fica bem maior, mas se você já é bom nesse assunto, vai ser mais fácil para você. Então esse agrupamento ajuda e seria a quarta dica do vídeo, para você poupar um pouco de energia e não ficar tão esgotado. Então tem um monte de possibilidade, basta você ser criativo na hora de agrupar os temas, que você vai deixar o seu estudo um pouco mais conciso e ganhar tempo para fazer outras coisas, para se divertir, para descansar, ou até para estudar mais, fazer questão, fazer prova antiga. Então vamos para a última dica do vídeo, talvez a mais importante. Se você não está dormindo bem, você precisa ir atrás disso agora. Vai num posto de saúde perto da sua casa, pede ajuda, dá uma pesquisada em higiene do sono, isso pode ajudar também. Se você toma café demais, dá uma reduzida. Para quem gosta de se exercitar, pode ser uma boa. Faz uma pausa e faz exercício um pouquinho por dia, isso ajuda no sono também. Ou você tem que fazer resolver essa sua questão do sono. Se você está dormindo mal, vai acontecer 2 coisas. Uma é, sua taxa de retenção cai muito. Muito do que você leu no dia, do que você aprendeu no dia, você vai esquecer porque não dormiu direito. E outra coisa é que você vai ficar muito ansioso, cada vez mais ansioso pro dia da prova, porque o cansaço vai se acumulando em você. Então essa é a última dica, vai atrás de resolver o seu sono. Te dei 5 dicas para você ter um pouco mais de energia, ficar um pouco menos cansado nessa reta final. Eu espero que ajude. Obrigado!